Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó. Um exercício sobre movimento de cargas elétricas num campo elétrico uniforme, lá no céu. Ele diz assim: um feixe de partículas constituído de prótons, elétrons e nêutrons penetra em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, criado por duas placas condutoras eletrizadas, como mostra a figura a seguir. Observa-se que o feixe se divide em três, 2 e 3. Dá uma olhada lá na figura, ó. A gente vai ter o feixe que está vindo na vertical, ele vai se dividir numa parte que vai para a esquerda, que é a parte 1, uma parte que desce sem sofrer desvio nenhum, que é a parte 2, e uma parte 3 que sofre um desvio para a direita. Tranquilo? Observa na figura ainda, ó, eu vou ter duas placas. A placa da direita está carregada com carga positiva e a placa da esquerda está carregada com placa negativa. Então, entre essas duas placas, eu vou ter o campo elétrico uniforme. Tranquilo? Aí, volta lá no enunciado. Ó, os feixes 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, ou seja, nessa ordem, às partículas. Aí eu olho as alternativas, ele está falando se são elétrons, nêutrons e prótons, né? Então, pessoal, vamos lá para o enunciado ver as informações que ele deu que realmente interessam para a gente. Ó. Primeira coisa, disse para a gente que as partículas são prótons, elétrons e nêutrons. Então, tem que lembrar que prótons são partículas que estão carregadas com carga positiva. Elétrons são partículas que estão carregadas com carga elétrica negativa. E nêutrons são partículas que não possuem carga elétrica, eles são eletricamente nêutrons. Lembraram disso? Outra coisa, ó, o campo elétrico uniforme. Lembra que vai ser uma região do espaço em que o valor do campo elétrico, a direção e o sentido desse campo elétrico não muda. Vai ser sempre a mesma coisa para qualquer ponto dessa região. Como é que a gente consegue esse campo elétrico uniforme? Pego duas placas planas, paralelas, carrego uma com uma carga positiva, outra com uma carga negativa, só que com o mesmo módulo. Beleza? Por exemplo, menos 10 e mais 10. Tranquilinho? Pessoal, então vamos lá. Ó. Na figura, eu vejo que o campo elétrico está dirigido da esquerda para a direita. Ai, como é que você lembra disso, Kikão? Lembra que o campo elétrico sai da carga positiva para chegar na carga negativa. Então, como eu observei a figura ali, ó, placa esquerda com carga positiva, placa direita com carga negativa, eu já sei que o campo elétrico está indo da esquerda para a direita. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu tenho que lembrar, se eu coloco uma carga elétrica, uma partícula que está carregada eletricamente numa região que tem um campo elétrico, essa partícula vai ficar sujeita a uma força elétrica. Aí lembra que para calcular a força elétrica a gente pode usar o Fick, força elétrica Fe é igual a carga de prova Qzinho vezes o campo elétrico E. Tranquilo? Observa que aí a gente tem um produto entre um número escalar, que é a carga de prova, e um vetor, que é o campo elétrico. O resultado disso dá um outro vetor, que é o vetor força elétrica. Tranquilo? Pessoal, lembra que se a carguinha for positiva, então a força elétrica e o campo elétrico vão ter o mesmo sentido. Eu volto lá na figura, o campo elétrico, a gente já não percebeu que está indo para a direita? Quando eu olho aquelas partículas que seguiram o feixe 3, esse feixe 3 foi deslocado para a direita. Então significa que vai aparecer uma força elétrica nesse feixe 3 para a direita, no mesmo sentido do campo elétrico. Qual a conclusão que a gente chega, galera? Pessoal, outra coisa, ó, se a carguinha for negativa, então eu tenho que o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico vão ter sentidos contrários. Aí eu volto lá na figura, olha, o campo elétrico está para a direita. Aquele feixe 1 ele foi desviado para a esquerda, ou seja, no feixe 1 apareceu uma força que está no sentido contrário ao do campo elétrico. Qual a conclusão que a gente chega? Galera, e quando eu olho o feixe 2, ele não sofreu desvio nenhum. Ele não foi desviado nem para a esquerda nem para a direita. Então significa que ele não está sujeito a essa força elétrica. Qual a conclusão? Vamos lá? Alternativa A. Ó, lembra que ele falou respectivamente, hein? Então, feixe 1.
ficou sujeito a uma força no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, esse feixe 1 é partícula carregada com carga negativa, ou seja, os elétrons. Feixe 2 não sofreu nenhum desvio, então ele não está sujeito à força elétrica, ou seja, não tem carga elétrica, são os nêutrons. Feixe 3 ele foi desviado para a direita, no mesmo sentido do campo elétrico. Então, a força elétrica e o campo elétrico vão possuir o mesmo sentido para esse feixe 3, partícula carregada com carga positiva, os prótons. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Galera, se não entender, volta a ver o vídeo. Se mesmo assim continuar em dúvida, pergunta, tá, galera? Valeu, obrigadão. Tchau!